Olá! E nesse episódio do Viva Saúde, a gente vai falar um pouquinho sobre um panorama geral de 2025 da Unimed Tubarão e expectativas para 2026. Quer saber mais sobre esse assunto? Fica com a gente, o Viva Saúde está no ar. E eu recebo hoje aqui o diretor administrativo da Unimed Tubarão, o Thiago André Elias, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre como é que foi esse ano de 2025 para essa cooperativa gigante que é a Unimed. Thiago, antes disso eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que a agenda de vocês não é fácil, são, né, muitos compromissos, mas tirar um tempinho para vir aqui falar com a gente, eu acho que é extremamente importante e eu quero agradecer você por isso. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu acho que a gente falar um pouquinho da cooperativa, do que a gente conseguiu conquistar dentro desse ano, o que a gente está pretendendo aí para o futuro, acho que é muito Uhum. importante. Sim. Então, Thiago, 2025, você avalia que foi um ano positivo para a Unimed Tubarão? Foi um ano muito positivo, É. né? A gente percebe isso dentro dos nossos números, né? Tá. E quando eu falo números, não é só no aspecto financeiro, é principalmente no aspecto de sustentabilidade da cooperativa como um todo. Isso inclui questões de satisfação do nosso cliente, Tá. satisfação do cooperado, satisfação dos colaboradores, né? Dentro de todo o planejamento estratégico que foi feito na cooperativa, acho que a gente conseguiu conquistar grande parte disso. O que não conseguimos, já replanejamos para 2026. A ideia é que a gente cresça cada vez mais. Os números de 2025 mostram que a gente cresceu e a gente tem possibilidades de crescimento. Isso é muito gratificante, É. né? Principalmente para a equipe que se dedica no dia a dia e principalmente para todos os cooperados, né? Que querendo ou não, é, são as principais pessoas que fazem com que essa máquina gire, né? Uhum. Thiago, a presidência da Unimed, ela vai mudando, de não sei de quanto tempo? É quatro anos. 4 anos. Isso. Então essa gestão, conseguiu trazer algumas coisas de positivo que já vinham acontecendo e conseguiu também, colocar estratégias em funcionamento, e tem algumas dessas estratégias que você considerou que foi muito importante e crucial, assim, para esse desenvolvimento de vocês? Com certeza. Apesar de a diretoria ter alterações, né, conforme o estatuto de 4 anos, a diretoria atual ela deu continuidade em trabalhos que já vinham acontecendo, né, trabalhos que positivamente fazem com que a cooperativa cresça. Uhum. Um dos pontos onde foi mais investido por esta gestão foi na questão da governança, né. Então desde o ano passado, a gente tem a parceria da Fundação Dom Cabral dentro do nosso planejamento estratégico, na construção e no acompanhamento desse planejamento. E esses investimentos em governança, em elevação da maturidade das equipes em relação à gestão e tudo mais, isso com certeza faz uma diferença absurda nos resultados e a gente enxerga isso, está enxergando isso, né, no decorrer desse ano. E com certeza eu acho que esse pilar da governança é um dos aspectos que a gente vai continuar trabalhando muito aí nos próximos anos, porque a cooperativa ela já nasce, né, com uma maturidade em gestão, porque existe leis, existe regulamentos, principalmente se tratando de uma operadora de plano de saúde em Uhum. âmbito nacional, onde a gente tem uma agência reguladora, que é a ANS, é, é muito rígido, né, as normativas, as leis que regem todo esse sistema. Então, assim, o nível de maturidade ele já é, né, em relação à gestão, em relação à governança, ele já é elevado. Mas investir nisso, trazendo gestão eficiente, Isso. trazendo transparência aos cooperados, aos clientes, a todos os colaboradores, isso, querendo ou não, é um fator muito positivo e que só acaba trazendo cada vez mais Uhum. sucesso. Thiago, a Dom Cabral, ela ajuda com uma metodologia? Isso, ela entra com a metodologia, são professores especializados com experiência vasta na área da saúde, né? Então eles acabam entrando dentro da nossa organização e nos ajudam, né, com a visão externa daquilo que a gente pode aprimorar dentro da gestão da empresa, no sentido de trazer metodologia, de alavancar a cultura no sentido de uma gestão mais eficiente. Então tudo isso a Fundação Dom Cabral vem para reforçar, né. Eu acho Uhum. que o papel principal da escola, e é uma das maiores escolas de negócios do mundo, né, Sim. querendo ou não, isso reforça ainda mais o
quão importante essa diretoria trata essa questão da governança, essa questão, Uhum. do desenvolvimento das pessoas, porque, querendo ou não, todos que participam do processo, né, se desenvolvem também. É uma questão que a gente vem trabalhando muito dentro de 2025, é o desenvolvimento das lideranças, é o desenvolvimento das pessoas, né, porque, querendo ou não, o principal pilar da cooperativa, onde a gente mais investe, são as pessoas, né, Claro. sejam colaboradores, sejam cooperados ou até Uhum. mesmo, principalmente, né, não até mesmo, mas principalmente também os nossos clientes. Sim. E Thiago, quando você fala, né, você traz essa fala de treinamento, de governança, parece muito uma gestão, por exemplo, de uma empresa mesmo, privada, né. Só que na verdade é uma cooperativa, mas você consegue ver que existem alguns alinhamentos que realmente é de uma empresa, que precisa de treinamento, que precisa de contratação, que precisa de transparência, enfim. Ou, estar à frente de uma cooperativa é muito diferente de estar à frente de uma empresa? Tem alguns aspectos que diferenciam, né, mas no âmbito de negócio, de Isso. sustentabilidade, de perenidade do negócio, é uma empresa, É, né. né. Claro que é uma empresa que a gente sabe onde os lucros, né, eles acabam sendo revertidos no sentido de reinvestimentos para a gente fortalecer cada vez mais a cooperativa, e também, né, de valorização da comunidade, de valorização do cliente, para ele sentir a qualidade, ele sentir a segurança, assistencial, porque, querendo ou não, apesar de a gente ser uma cooperativa que vende planos de saúde, um dos blocos que a gente tem investido muito é na verticalização, que é a expansão dos nossos recursos próprios. Então, com centro de diagnóstico de imagem, centro médico, hospital próprio. Então, tudo isso sempre vem de encontro em quê? Em investir para o cliente sentir lá na ponta a melhoria na qualidade, a melhoria na segurança assistencial. Então, a cooperativa, ela tem todos os aspectos, eh, legais, aspectos de gestão que uma grande empresa, uma outra empresa, seja uma limitada, seja uma SA, Uhum. tem. A diferença é que a cooperativa, ela é um voluntariado de pessoas que acabam se reunindo em bem de um propósito em comum, Isso. seja econômico, seja social, seja cultural. Então a cooperativa, ela nasce disso, né, de um esforço coletivo de pessoas que se unem, para um propósito único. Mas esse propósito, ele tem que ter uma sustentabilidade, ele tem que ter uma gestão, né, Claro. para o negócio ser sustentável e ele continuar, ele ser perene, né, Isso. e sobreviver nesse mercado. É, porque muitos, inclusive empresas, enfim, mas qualquer coisa que é mal gerenciado, não dura, não, né, Exatamente. não vai para frente. Tiago, um dos pilares da Unimed é a sustentabilidade. O que que significa essa palavra? A sustentabilidade, ela vem desde o aspecto financeiro, né, econômico financeiro, até o aspecto onde a gente tem as questões de cuidado com o meio ambiente, cuidado com as pessoas. Então a sustentabilidade, ela engloba diversos aspectos. Uhum. Dentro da Unimed, a gente trabalha muito isso, trabalha na questão do desenvolvimento das pessoas, trabalha no cuidado com o meio ambiente, trabalha em questões de como a cooperativa pode beneficiar também a comunidade da qual ela está inserida. Então hoje a gente tem alguns projetos sociais, como o esporte comunitário, né, que é um Uhum. projeto de tênis que a gente tem dentro do Clube dos Médicos, que a gente faz, investimentos para pessoas, em vulnerabilidade social, Sim. que possam ser beneficiadas, do qual, a gente consiga refletir para a sociedade a importância que a cooperativa também tem nesse aspecto, né. Então, assim, resumidamente, são N várias outras situações, mas assim que eu me lembre, que eu posso citar nesse momento, Sim. e de forma resumida seria isso. Sim. É, e a sustentabilidade hoje ela é uma palavra tão presente e ela é tão forte e atual, né, porque assim, hoje realmente, se uma empresa ela não é sustentável tanto financeiramente, quanto em relação às suas pessoas, em relação à à região em que ela está inserida, não se sustenta, né, Isso mesmo. não se sustenta. Mas, essa a parceria com a comunidade eu acho muito interessante da Unimed, porque realmente é uma cooperativa que não olha só para si, ou para os seus cooperados, ou enfim, ou até mesmo para os seus beneficiários, não é só isso, né. Então assim, eventos gratuitos, né, que vocês realizam ao longo do ano, acho que o curso de gestantes também, né, porque é aberto à população, que podem participar. Então são tantas atividades que vocês promovem,
pra trazer a comunidade que mesmo que não seja beneficiária do plano de saúde, eh, eu acho isso espetacular e eu tenho certeza que a comunidade também reconhece isso, né, Thiago? Sim, acredito que sim. Essa questão da preocupação com a comunidade é um dos pilares, né, É. é um valor do cooperativismo, né, de fazer o bem naquela comunidade onde se está inserido, porque isso de alguma forma repercute positivamente no sentido de engajar a comunidade Isso. naquele propósito, né, porque normalmente uma empresa e assim como várias empresas têm um propósito, a cooperativa não é diferente, ela tem um propósito, né, e hoje o propósito da Unimed Tubarão é cuidar de pessoas buscando excelência em serviços de saúde. Então assim, existe um propósito por trás e o centro de tudo isso são as pessoas, e o que forma as pessoas em conjunto é uma grande comunidade, então assim, nada mais importante do que a gente também investir na comunidade do qual onde a gente está inserido. Porque em algum momento isso repercute de forma positiva, seja para daqui a pouco uma pessoa que talvez hoje não é um cliente Unimed, no futuro se torne um cliente Hum. Unimed e ele entender o valor que a Unimed dá em relação a esses aspectos que, querendo ou não, refletem positivamente É. na sociedade como um todo. É, e promove, querendo ou não, uma aula de tênis gratuita para alunos vulneráveis, promove saúde, Sim, né, sim. porque tá dando uma opção para eles de esporte, de sair de casa e às vezes de um ambiente que não é tão acolhedor, mas que ali você é acolhido por um professor, por todo mundo, então isso também é saúde, Com certeza. né. E Thiago, 2025 em 2025 a ONU, ela disse que é o ano das cooperativas, enfim, isso mostra ainda mais a força das cooperativas, você acha, tipo, a nível mundial, assim? Eu acho que sim, né, demonstra não só a questão da força das cooperativas, de forma global, não só no aspecto de governança, né, porque a gente sabe que as cooperativas, 2 dos principais fatores de uma cooperativa, né, de características de uma cooperativa, é que normalmente, tem uma gestão democrática e muito participativa, porque querendo ou não os cooperados são o dono do Votam. negócio, né. Eles votam, eles tomam as decisões, onde a assembleia é o órgão máximo, né, que define o futuro e muitas vezes o dia a dia da cooperativa em algumas situações. Então, assim, talvez a ONU declarar 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas, vem muito no sentido do que as cooperativas têm de melhor e o que Isso. isso pode influenciar dentro de um âmbito global, no sentido de, eh dos aspectos sociais, o Sim. que as cooperativas podem fazer, nos aspectos sustentáveis, né, o que Hum. as cooperativas fazem que as outras empresas podem, ter como exemplo. Então assim, na minha opinião, eu acho que essa decisão da ONU foi muito mais nesse sentido, né, das boas práticas que a gente tem hoje dentro das cooperativas. E a Unimed, se eu não me engano, em 2022, 2023 e até hoje é a maior cooperativa de médicos do mundo, né. Isso. Então acho que isso, denota aí e reforça, né, a importância da Unimed, como um todo, né, não só a nível nacional, como a representatividade dela no aspecto global, né, no mundo. Uhum, com certeza. Thiago, 2025 também eu acho que foi um ano de muita, melhoria física mesmo, assim, de estrutura, no tanto no hospital quanto, né, às vezes eu ia gravar alguns vídeos ali no hospital, eu disse: "Não, Aline, mas espera aí que a gente tá reformando essa parte aqui que vai ficar e tal". Então assim, isso também é importante, né, a modificação, por exemplo, eu não sei se foi esse ano que reformaram ali a entrada do hospital, A mas recepção a principal. recepção, gente, é realmente você se sentir, né, muito bem ao chegar num lugar que às vezes você não tá tão bem, Sim, sim. mas, eu acho que faz muita diferença isso, né, e vocês estão passando por isso o tempo todo. O tempo todo. A gente costuma brincar que é uma eterna reforma, que quando a gente acaba um lugar já tem que ir para outro. É. Isso é normal, né, os investimentos, as melhorias tecnológicas no mundo, fazem com que a gente nunca pare e isso é importante, né, para a própria sustentabilidade da cooperativa, no sentido de inovações, de trazer inovação para dentro do hospital, para dentro dos seus recursos próprios, para dentro da própria operadora. Então, o aspecto de tecnologia, o aspecto de inovação faz com que a gente também adapte as estruturas físicas, né. E não só no aspecto de inovação e tecnologia, mas também e principalmente no aspecto de trazer,
satisfação dos clientes, Tá. satisfação dos cooperados que trabalham dentro dessa estrutura, satisfação dos colaboradores que também estão lá no dia a dia. Eu acho que isso faz com que os clientes sintam, né, eles façam parte, quando eles entram dentro de algum serviço nosso, eles consigam enxergar que a Unimed tem investido, né, Isso. tem investido em qualidade, tem investido em segurança, e é isso justamente que a gente quer, é fazer com que o cliente sinta, que a gente tem feito essas mudanças no sentido de melhorar para ele, né, que a Com certeza. cooperativa faz parte, ele é um cliente e tudo que a gente faz é em prol dele, né, em prol de melhorar, a qualidade assistencial, melhorar a segurança, Uhum. enfim. É. E uma mudança também muito grande e muito significativa que teve foi o núcleo técnico operacional do laboratório, que agora está dentro do hospital, né. Eu acho que isso também foi uma mudança muito positiva, né, Thiago? Foi uma grande conquista a gente, reformar aquela área, que era uma área inutilizada a princípio, e a gente levar o nosso núcleo técnico operacional, né, do laboratório para dentro do hospital. Isso fez com que a gente, conseguiu ganhar muita eficiência, principalmente nos exames relacionados ao ambiente hospitalar, Isso. né, porque por estar dentro do mesmo ambiente, por funcionar 24 horas, todos os dias, a facilidade de coletar um exame, descer para o núcleo técnico e em questão de minutos, no máximo horas, a gente já ter o resultado, isso traz benefícios, assim, que são tangíveis e muito importantes para o ambiente hospitalar, porque querendo ou não ajuda no diagnóstico, ajuda, na eficiência do atendimento e o cliente acaba sentindo isso na Uhum. ponta, né. Com certeza. E Thiago, o que que significa o PDA? O PDA, ele é o Plano Diretor Assistencial. Dentro do aspecto da governança, a gente sempre faz o nosso planejamento. Tá. O Plano Diretor Assistencial nada mais é do que um planejamento do nosso futuro, para onde a gente quer ir, de que forma que a gente vai chegar, de que forma que a gente vai expandir os nossos serviços, em fases, em que momento que vai acontecer. Então, assim, o Plano Diretor Assistencial ele vem nesse aspecto, para a gente conseguir organizar a expansão da Unimed Tubarão, né. Então, Uhum. quando a gente está construindo o PDA, com a nossa equipe técnica, em conjunto com os médicos, em conjunto com os cooperados, a gente sempre pensa o que que a gente quer da cooperativa lá em 2040, lá em 2050. Mas vocês já têm algumas, tipo assim, daqui 10, daqui 20, vocês têm Tem, essas tem, a quantos gente anos pra frente vocês querem isso. programar? A gente faz essas projeções no sentido de, o que que eu quero crescer em número de vidas, para onde a gente quer Uhum. chegar com a cooperativa. E o PDA ele vem justamente para botar isso no papel e a gente entender, né, dentro das perspectivas que a gente tem de crescimento, o que que é possível, em que momento cada etapa precisa ser, construída. Isso justamente para tentar errar o mínimo possível, porque a Sim, gente sabe que é muito difícil prever o futuro, né. com certeza. Mas com base em alguns dados históricos, com base naquilo que a gente tem desenhado no nosso planejamento estratégico, a questão da missão, da nossa visão a curto prazo, a médio e longo prazo, a gente consegue determinar alguns aspectos, né, que fazem com que a gente consiga botar num papel e planejar em que momento que a gente vai executar a expansão, em que momento que a gente vai, tomar uma decisão. Então isso acaba facilitando e principalmente trazendo transparência, porque a gente consegue, comunicar isso para todos os sócios, todos os cooperados, e ao mesmo tempo a gente consegue ter uma organização, né, e uma previsibilidade econômico-financeira que querendo ou não vai refletir na sustentabilidade da empresa, né. É. É muito interessante isso, Thiago, porque assim, se você não tem um planejamento estratégico, é coisa bem do administrador mesmo, né, tem que administrar a cooperativa com muito cuidado, porque se você não tem esse planejamento, se não tem esse cuidado, se não tem a participação dos cooperados também entendendo todo esse processo, né. Hoje são Exatamente. quantos cooperados na Hoje Unimed? são mais de 340 cooperados. E quando tem uma assembleia, todos participam? Todos são convocados, nem todos vão, nem todos Sim. participam, né, mas na grande maioria são muito Olha participativos, só. vão nessas assembleias e é importante, né, a participação, a visão desses médicos Isso. cooperados. A participação deles faz total diferença no dia a dia, nas questões das decisões, e Uhum. principalmente no planejamento desse futuro, né. Uhum, com certeza. E
para 2026 a gente pode esperar muita coisa boa ainda, Thiago? Com certeza. A nossa ideia é crescer cada vez mais. Uhum. A gente quer investir nos nossos recursos próprios, quer fortalecer a parceria com a rede credenciada e expandir em número de vidas e, principalmente, fazer com que o cliente lá na ponta, ele cada vez mais entenda e perceba que a gente tem investido naquilo que é melhor para ele, Uhum. melhor para a sua saúde. Então, além dos programas que a gente investe, as questões das inovações tecnológicas é um grande desafio na área da saúde. Por quê? Porque normalmente as pessoas tendem a pensar que a inovação tecnológica ela vem às vezes para redução de custos ou para melhorar a eficiência. E de fato, acho que essa é a grande Sim. intenção da tecnologia, dos avanços tecnológicos. Mas na área da saúde, os avanços tecnológicos muitas vezes eles vêm com um custo maior, né? E eu acho que renova muito rápido. E renova muito rápido. Exatamente. As evoluções, no aspecto de medicina, no aspecto de equipamentos, no aspecto de tratamentos, né, eles evoluem de forma muito rápida. Então, assim, o maior desafio na gestão de saúde, na gestão de uma cooperativa, na gestão de recursos próprios é justamente isso, né, tentar buscar a sustentabilidade, trazendo os melhores tratamentos, aquilo que tem uma evidência, científica, né, que vai fazer diferença dentro do Sim. tratamento do paciente e conseguir gerir isso para de fato gerar saúde, né, gerar que isso seja de forma positiva, o cliente enxergue isso, e que sinta e que isso faça a diferença dentro daquilo que a gente mais, que a gente tem como centro, né, que são as Isso. pessoas, é cuidar das pessoas que querendo ou não são as primeiras palavras da nossa missão, né, cuidar das pessoas. Olha, Thiago, foi muito, muito, muito importante essa nossa conversa. A gente já está chegando ao fim, mas eu fico muito feliz, assim, de fazer parte, pelo menos, de um pedacinho, assim, da história de vocês, né. Querendo ou não, acompanhar, tá ali de vez em quando gravando alguns vídeos, fazendo algumas coisas, conversando com os médicos, e eu me sinto muito orgulhosa e feliz de fazer parte disso, assim, porque eu consigo acompanhar, mesmo que de fora um pouquinho, a evolução e o trabalho constante, transparente, eh, honesto e justo de vocês, assim, sabe, da administração, de todo mundo. Então, quero parabenizá-los mais uma vez, que 2026 venha com muitos outros, né, objetivos concluídos, e fico muito feliz que 2025 tenha sido um ano muito bom. É isso aí. A gente também espera que 2026, seja melhor que 2025 Uhum, e a vai gente vai sim. trabalhar para isso, em conjunto com as equipes, com os médicos cooperados e sempre, claro, envolvendo o nosso cliente, porque eu acho que a gente precisa escutar o cliente, Isso, entender as dores, para cada vez estar, aperfeiçoando aquilo que a gente quer entregar, né, que é um cuidado com segurança, um cuidado com qualidade e oferecer os serviços da melhor forma possível, buscando a excelência em saúde, que é aquilo que a cooperativa Unimed Tubarão tem, né, como missão principal. então, Thiago, muito obrigada mais uma vez, e as nossas Imagina. portas aqui estão sempre abertas para que vocês possam vir contar as novidades pra gente. Perfeito, eu que agradeço. Viva Saúde termina aqui, muito obrigada pela audiência, a gente se vê no nosso próximo episódio, até mais.